Conversa, um podcast de Vítor Ribeiro e Tiago Machado. Ora, bem-vindos ao episódio 22 do podcast Vátios de Conversa. Tiago, fim de semana, clássicas do Norte, clássicas do PAB. Do Norte não vai haver mais, que ainda falta Flash e Liège, né? Também são consideradas clássicas do Norte, mas diria mais clássicas do... Essas são das Ardenas. As Ardenas. Faz arder bem as pernas. Portanto, do PAB, digamos, né? Principalmente. Acabou-se a festa. Acabou-se a festa, as romarias aos PABs acabaram. Costuma durar até à Páscoa, só está na Páscoa. Acabou no fim de semana antes. Temos a Amstel, lá chegou no domingo de Páscoa, a clássica da cerveja. Sim, e depois tens a Flash Ballon e Liège, Bastogne-Liège, acho que é assim. Sim. E claro, também vamos falar um bocadinho, obviamente não podíamos deixar, também teríamos que destacar e dar bastante destaque à volta ao País Vasco, né, com o nosso Joãozito, que se portou muito bem. Mas tocaste precisamente no ponto, Tiago. Não era toda a tua especialidade, os pavés? Sempre foste, mas gravei alguns, às vezes. Gravaste alguns, sempre fostes um atleta mais de montanha, porque também eras leve. Eu era tipo canivete suíço, estava para tudo. Na Mas, dúvida, se alguém se lesionasse, o primeiro atleta a ser que telefonava era eu, que eu sabia que eu estava pronto para a batalha. Mas de todas, qual diria a que gostas mais de ver e a que gostaste mais também? Clássicas? Nenhuma, nunca gostei de fazer clássicas. Corridas de um dia nunca foi a minha praia, mas... Mas pelo menos de ver, não é? Agora do outro lado. Dos setores que eu fui fazendo nas provas por etapas, que eles começaram a introduzir os setores do PAB nas provas por etapas, eu gostei muito de fazer, acho que é Flandres, que é o Quarmont e por aí fora, que eu participei. Sim. No Ineco Tour, quando é o Big Bang Tour agora, nos dias de hoje, mas antigamente era o Ineco Tour, participei nesse Ineco Tour, participei no 3 dias do White Flanders e passava nesses setores e gostava porque passei no Patenberg, né, Quarmont e por aí fora. Sim, foi onde eu tocou para o Pogacar este ano. Sim, e gostei de participar, mas também gostei porque se calhar aqui ia-nos da frente, porque se fosse lá atrás, se calhar já não ia tanta piada. Passei nos setores do Paris-Roubaix no Tour de França, não eram um dos mais difíceis, mas também não eram os mais fáceis. Não desgostei, mas não é eu acho que os da Bélgica são mesmo da Bélgica, mas a rainha das rainhas é o Paris-Roubaix, segundo os entendidos. Longe de mim contrariá-los porque eles é que lá participaram, mas... Opa, sim, eu diria que o Paris-Roubaix é o Paris-Roubaix, não é... É assim, eu, para quem vê, gosto mais de ver o Paris-Roubaix. A Flandres também... Mas o Paris-Roubaix acaba por ser mais uma corrida de lotaria. Sim, mas por isso é que também tem piada, sinceramente. O Flandres já não é bem assim. Pô, o Flandres tens de estar bem. Tens de estar bem, tens de ter... com as asas, não és capaz de conseguir contornar a coisa. Por se fosse ontem o azar que teve o Pogacar que teve no Roubaix, se calhar ainda ia apanhava o outro e no outro passava. Chegava. Sim. Mas sim, para quem vê de fora, eu gosto mais de ver o Roubaix. Apesar da Flandres também ser uma corrida com as suas semelhanças... Pronto, tem as particularidades dos setores serem a subir, no que no Roubaix não existe, não é? A maioria deles é a subir, porque acho que também há um ou outro plano. Sim, mas a maioria deles são mais a subir, sim. Pronto, em relação, já lá vamos à Flandres, deixar só aqui a nota para quem quer adquirir, não é? Estão disponíveis, há stock. Os equipamentos, o feedback das pessoas que já compraram. 5 watts extra. Dá 5 watts extra, segundo a Ineos. Segundo consta aí na gíria, não vou mencionar nomes. São 10 watts extra. Marginal gains, exatamente. São 10 watts extra. Mais 5 de aerodinâmica e 5 de estilo, portanto no total 20. Os feios fica a ser bonito. Exatamente. Portanto, quem quiser, entre em contato connosco. Exatamente. Preferencialmente via Instagram e de preferência para o do Batos, que é mais fácil de filtrar e de comunicar. Há stock, no fundo é isso. Aproveitem, porque isto é edição limitada. Special Edition. Pronto, voltando então à Flandres, já demos aí uma pincelada, mas pronto, Pogacar venceu, não é? Até nas minhas contas eram 7 ataques, ao sétimo resultou.
deixou um bocado mais resistente. Sim, pronto, o Matthew Van Der Poel foi resistindo enquanto pôde, depois, mas também destacar o bom trabalho da equipa da Emirates, que acabou por existir, do nosso Tugão Morgado, bigode voador. Destacar também do bigode voador aquela imagem, para quem viu, eu não sei se cheguei a mandar, Tiago. Ele ia gozar. Quando ele, uma das vezes que ele vem de trás para a frente, vai lá puxar, ele chega lá, vai para a frente puxar e o gajo estava assim. Como é que é isso? Sim, senhora, este gajo é mesmo bravo. E realmente demonstrou que pronto, é um homem de clássicas, claramente, e que está ao dispor do Pogacar. Destacar ainda aqui dados interessantes. Mats Pedersen vendo só depois ao sprint, naquele grupo mais restrito. Bate Van Der Poel mais um pódio. E o Bonart, e o Bonart mais um quarto. Já lá vamos que ele fez outro a seguir. E não é um quarto para dormir, é mesmo um quarto de... Pronto, aqui dados, que é sempre aquela que as pessoas gostam de saber, a média, novamente, 44.9, coisa pouca. Mais um dia no escritório. Eu acho que enquanto tivermos estes ditos, como diz o Olivier, galácticos, isto vai ser sempre assim. Ele diz isso porque não sabe quem são os galácticos a sério. Senão ele não põe no mesmo patamar, esquece. Um abraço para o Olivier. Os galácticos, os galácticos. Tem a sua piada nessas comparações que ele faz. Mas bom, no fundo é Pogacar aqui confirmou o favoritismo, faz a segunda vez que ganha a Flandres, 8 monumentos, é muita fruta já. Entretanto está a chegar... Não Mats Pedersen a tentar ganhar o primeiro. E não Mats Pedersen que já merecia, já merecia o primeiro, mas mais um pódio também, né? Mas sim, a destacar mais 8 monumentos, no fundo, pronto, bem, já se sabe que isto, ainda bem que é aquilo que ainda ontem disse a alguém, que ainda bem que existe Mathieu Van Der Poel, porque senão isto ia ser... Já onde era... Ai. Não, eu acho que ele depois ia ser odiado, sinceramente, na minha opinião. Não, por um lado ia ser adorado, mas por outro odiado, por ganhar tantas vezes seguidas. Se calhar depois não havia um Mathieu Van Der Poel, mas existiria outro, mas acho que a diferença ia ser grande. Mas ainda bem que existe, e depois vai sobrando para os outros, porque eles vão às principais, né? E depois há outras corridas que também já lá vamos, de clássicas não tão conhecidas, mas também muito importantes, e que também sobra um bocado para os outros, porque senão se ele também o mesmo, não até perdia a piada. Mas sim, acho que é Pogacar, pronto, né? Ao seu estilo. E destacar aqui também nas femininas, a Kopecky ganhou a Pauline, depois no Robert, a Pauline ganhou. Mas sim, a Flandres, acho que foi uma corrida, foi aquela, pronto, ataque, acelerações, acelerações, até foi a questão de até ceder e acabou por ficar. Ele ia ceder a bem ou a mal. Sim, não, acho que na Flandres, acho que a Flandres, o Mathieu Van Der Poel para mim é o melhor nos pavês, de longe, mas na Flandres os pavês são inclinados e o Pogacar é mas muito atenção forte. Que o Mathieu também sobe aquele tipo de colinas relativamente bem, sobe muito bem. A questão é... O problema é que está contra uma pessoa que não é deste planeta. E a quantidade de acelerações que ele faz, chega a um ponto que, né? Pronto. E ele também ia espicaçado do que aconteceu no São Remo. Sim, também é verdade. Sim. Esquecer que ele ia com a espinha entravada lá. Exatamente. Foda-se. Entre o Flandres e a Roubaix tivemos a volta ao País Basco, aqui para, não sei, só também paralelos, não a pessoa só paralelos, eu não gosto nada de paralelo. Tivemos a volta ao País Basco e aqui também temos que dar o devido destaque, não é? Porque João Almeida ganhou a geral final, duas etapas, não ganhou a terceira, não é? Mas... não ganhou a terceira no contra-relógio por uma roseira. Não, então, já nem lembrava dessa, podia ter sido 4, aquela ganhou o Aramburu. Sim, o Aramburu, que também tinha ali. Que ele foi apanhado por ele já perto da meta. Não é? Sim, mas pronto, destacaram uma vitória muito importante para João Almeida, que
se calhar das vitórias em corridas de uma semana é a mais importante, não desprezando as outras, mas esta é o World Tour. Sim, a Polónia também é, mas esta é o mais... País Basco tem mais carisma. E ainda para mais onde foi, não é? No País Basco, exatamente. Sim, tem muito mais carisma, é a melhor afição do mundo. Sim. Basta ver que eles estão lá a apoiar o público e não se metem na estrada, não querem ser protagonistas, querem incentivar os atletas e desviam-se quando eles vão a passar, que é o que assim tem que ser. Sim, e também especial porque ganhou 2 etapas, numa delas aquele ataque na montanha e ganhou aquela vantagem, e depois na descida... Ele atacou o Dutra que faz da roda. Ele acelerou e os outros... Ele deu o ritmo dele. Sim, também é verdade. Ele ia fazer os votos que lhe pediu. Exatamente. Se ele não for muito bem. Quiser. Eu acho que dá a sensação que este ano está sedento. Está muito bravo. Esperamos que não... que continue assim, que não quebra e que não tenha um barrone na volta à França, que é o principal objetivo. É porque se ele não tiver ao nível que é esperado na volta à França, já sabes como é que é. Sim. Não só os tugões, mas o resto das comitiva pessoas. Vou começar logo a dizer isto, aquilo, lá. E ainda vai haver outras corridas antes, que ele vai participar de uma semana. Parece não, o calendário dele foi pensado muito neste sentido este ano, dá para perceber, corridas de uma semana para liderar, que é algo interessante para o nosso Joãozito, ou seja, é profissional que a equipa confia nele, e também dar a oportunidade de ganhar corridas de uma semana, que faz um palmarés, não é? São corridas muito importantes, não é? Como foi o Paris-Nice, o País Basco, e volta ao Algarve, não é uma semana inteira, mas são 4 dias, não é? 4, 5 dias. E em todas elas nota-se um crescente de forma, e nesta eu acho que está muito bem. Também acho que vai à volta à Suíça também, que ano passado não ganhou porque deixou ganhar o colega de equipa. Tinha o colega de equipa, esperemos ou que este ano para ele deixar ganhar o colega de equipa. Sim, esperemos que este ano, depois do nosso Rui, novamente, não é? Ganhou 3 vezes o Rui, acho eu. Ganhou 3 vezes, esperamos que o João também consiga meter o nome na história. É uma corrida também importante porque é um país que também tem muitos portugueses, tudo isso também é interessante. Mas sim, isso para dizer, fisicamente este ano acho que está muito bem. E ainda sobre o País Basco, aquela polémica que não tinha que se falar aqui, do Aramburu, nos últimos metros, virou à direita e era à esquerda. Eu, na minha honesta espanhol. opinião, não é... Campeão de Espanha, atenção. Sim, campeão de Espanha. Sim, que é Basco, a correr o País Basco. Não, deve ali, não iam voltar atrás. Eu não fui ver o livro de corrida, mas segundo falam, acho que estava bem explícito, tinha que ser, a redonda tinha que ser feita pelo sentido que mandava aquela tarja nas baias. Sim, nas baias. E eu, quando vi em direto, eu vi logo que é bem polémico, porque antes de chegar eu vi que estava bem explícito as setas nas baias a apontar para onde era. E aqui, pá, não me recordo o ano, num Abimota, não sei, não tenho a certeza se foi o Ben Day do Boa Vista, foi desclassificado exatamente pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo, que ele deu uma fuga de 2 ou 3 elementos na chegada a Coimbra, ou acho que foi assim, chegada a Coimbra, em que os adversários contornam a rotunda e ele aproveita um espaço entre as barreiras, e passou, ganhou aquela vantagem e ganhou. Mas foi desclassificado, foi cumprido o regulamento. Ali não foi caso, pá, não sei. Pois, e deixa-te dar uma nota que é, na altura falou-se tanto da volta ao Algarve, afinal, não acontece. Não, isso acontece, mas quando se falou dessa polémica eu disse logo no dia. Acontece nas melhores corridas do mundo. Só, pronto, calhou-se aquilo acontecer em Portugal e a polémica foi o que foi, porque é Portugal, é muito fácil. Não, e por serem muitos, não é? Enganou-se muita gente, mas aquilo é como aos rebanhos, o da frente engana-se, vão a data deles atrás, aquela velocidade. Mas bom, alguns vão atrás porque não conseguem desviar, senão vai tudo ao chão, claro. Cai. Mas destacar, pronto, para fechar o tema do País Basco, um abraço para o nosso Joãozito, que merece. E a excelente exibição também do nosso Nelson Oliveira, que nesse dia, acho que foi acho que foi no dia que o João ganhou, na etapa da montanha, que ele fez ia lá na frente com os bravos, mesmo a sério, só que depois, pronto, não conseguiu acompanhar o ritmo dos melhores, mas fez pelo menos essa etapa que eu vi mesmo assim mesmo
com olhos de ver, ele fez uma grande divisão. E pronto, e já que falamos do Nelson também, o Mas acabou por no último dia dar uma resposta, ainda tentou ganhar uma etapa, mas o João disse: não! Não se dá nada a ninguém, mas isto... É assim, é vida. Andou a equipa da Huawei todo dia, imaginamos, todo dia a controlar, e depois o João ia deixar o outro ganhar, Não fazia ia sentido. chegar ao autocarro e ia comer arroz de trombas, que está todo foda. Então nós controlámos o dia todo baixo de chuva e frio e tu vais deixar o outro ganhar. E acho muito bem, sedento. E foram atacados, não é? Exatamente, sedento da vitória, é para mim, acho muito bem e fechou. Robé, em relação, pronto, para a Robé, temos aqui um problema técnico-tático, mas já está prontamente resolvido. Passando da clássica não, no volta ao País Basco para o Robé, então pronto, o Robé, acho que é como já tínhamos falado um bocadinho antes, que é Mathieu Van Der Poel faz a terceira, igual ao recorde das 3 seguidas, portanto, era algo que havia essa expectativa, não é? Pronto, destacar depois o erro que o Pogacar cometeu, que me tinhas dito há pouco. Na minha opinião, o espectador interfere. Se bem que também acho que o Van Der Poel levou com um bidão de água. Não? Sim, levou com um bidão de água, sim, ainda bem que lembras desse que era pior se fosse de cerveja. Isso também é verdade. E o bidão, curiosamente, era amarelo. Da Jumbo? Pronto, então está explicado. Foi algum asiado. Ele que vai devagar. Infelizmente então. Isso não acontece, mas ao mesmo tempo, felizmente não acertou nele, mas não acertou numa roda. Não assim. foi da maneira a ele cair. Não é? Pronto, seria pior. Pronto, um pequeno deslize do Pogacar, pronto, acho que faz parte. Aqui é quem comete menos erros vence, na minha opinião, não é? E quem tem de dar um bocado mais sorte, não é? Porque depois é furos, é tudo. É uma lotaria. É uma lotaria, mas por isso é que a corrida também é interessante, eu acho que... E eles até disseram uma coisa na transmissão que é... e normalmente tipo à fuga... até... porque a fuga... É melhor? Até é melhor. Tu não tens que lutar pela posição para entrar no paralelo. Sim, sim, e os da fuga fizeram... 2 deles fizeram top 10 ou 3. Pois é, melhor. Compensa ir para a fuga, no fundo é isso, não é? Compensa porque... Mas como é que eu vou explicar? Compensa porque... não tens que lutar pela posição. Sim, é isso. Sempre vais o dia todo... Consegues bem colocado. E mais segurança, é podes escolher melhores trajetórias, tudo. Agora tentas ali no pelotão, cai um à tua frente, aquilo... Sim, é isso. É treva. É treva, é isso. É destacar, pronto, o sucedido foi ao quilómetro 38, para a meta, aquela curva mais apertada que ele seguiu em frente. Pogacar seguiu em frente, atrapalhou-se, depois a bicicleta meteu no meio da libertação. A corrente de bulk encravou. Mathieu Van Der Poel faz, mas travou, fez, mas pronto, é realmente impressionante. É o que eu queria dizer. É impressionante, é de uma elegância, é de um estilo, parece tudo fácil. Para quem vê de fora, parece fácil o que ele faz. É mesmo, parece que é como se estivesses a jogar um jogo e tu fosses um jogo de carros e tu dominas bem a condução, e ele é a mesma coisa, só que em cima da bicicleta. Para quem vê de fora, faz parecer fácil. E não é fácil, não é? De fácil não tem nada. Não, nadinha. De fácil não tem nada, até porque os paralelos são todos tortos, não é uma calçada propriamente regular, é bastante irregular. E depois noutros sítios tem terra, pronto, é impressionante. Pronto, sacar aqui a média de 46,9, também coisa pouca. Também dá um bocadinho mais, vou passar 47 certinho. Continuam-se a bater recordes, eu acho que isto não vai parar. É o regulamento cerâmico. O regulamento cerâmico. E os fatos aéreos. E os fatos aéreos, e os travões de disco. Que é o 54, tem mais pesado, mas não interessa. 54 não, porque 54 agora qualquer influencer usa, é o 55. É o 55. 56, eu vi, o Pogacar levou 55 e o Mathieu Van Der Poel levou 54. Foi. Atrás era igual, era 10... 30? Capaz? É capaz de ser 10-30, porque ali não sobe, eu não preciso mais do que isso. É 10-30. Para quem gosta de ver essas coisas, pronto, sigam a página do Velon, CC, no Instagram. Eles normalmente metem esses pormenores todos. E fotografias, para quem gosta de ver esse detalhe técnico. Nas femininas, Tiago, antes disso, o bigode voador, 24º, top 25, para Paris-Roubaix. E o trabalho excelente que ele fez no início da chegar ao fim já não é fácil. No outro dia vi um vídeo engraçado da Emirates, que ele anda sempre de calções.
É. Sem ser no dia a dia, e ele até dizer Morgado de calções como sempre. Eu, claro, então, eu gosto, é a vontade dele. E pronto, o bigode voador, uma vez mais, além de trabalho fantástico, como a imagem da corrida do Flandres, aqui a fechar um top 25 numa Flandres. Não Flandres não, no Robé. Nas femininas vingou-se, não é, Tiago? A Pauline Vingou-se e disse, não, desta feita levo eu para casa, e venceu nas femininas do Robé. A imagem curiosa da Pauline foi ela a pegar um troféu e depois, realmente isto este paralelo, ele a deixar-me cair porque aquilo é pesado. É um bicharoco um bocado grande. Não dá para calceteiro. Não dá. Outras corridas, denominadas outras corridas, também clássicas de PAB, que aconteceram neste período. Semi-clássicas. Algumas delas são, eu não sei se até são todas, o World Tour. Não, mas os semi-clássicas porque não chega àquela quilometragem. Acho que sim, 200. 200. Sim, e as outras acabam por ser monumentos, não é? Sim. São clássicas, mas são monumentos. Pronto, a Bruges de Pan, o Molano da Emirates ganhou. Não caiu. Não caiu ninguém. Ou melhor, foi um que não caiu. Quem ganhava, quem não caísse. Exatamente. Depois, na E3, que também é uma clássica muito importante, aqui o Mátio Manapolo foi lá fazer um treininho. Um treino mais intenso. Parecia o Pogacar o ano passado no giro. Isso, exatamente, um treino mais intenso. Quando fazia umas séries. Foi só a preparação para o que vinha a seguir. Vamos apertar um bocado. Depois, na clássica de Ghent, Wegelvem, também para o nosso Mats Pedersen ter direito atacou de longe, conseguiu bater uma, também importante para a equipa da Trek e para ele que não vai estar no Tour. Sim, até a Trek já tinha dito que ele não ia. Bem, eu acredito que este ano seja para Milano o Tour, não é? E ele vai ao Giro e provavelmente depois à Vuelta. O nosso Mats Pedersen. Depois, aquilo que ninguém achava que era possível acontecer, a reedição do IT voltou a acontecer, não é? Que é 3 homens da mesma equipa serem derrotados contra um de outro. Do Ors del Valdrame, é a clássica lá de Bélgica, é mais uma. Nilsson Paulus. De Dordlandren. Não, acho que é as portas ou através da Flandres, assim, qualquer coisa que isto significa. Sem aquilo depois no... Tem tradução. Tem tradução assim, e a maioria das clássicas diz, tem alguns um nome estranho e depois diz da Flandres. É tudo naquela zona, né? Pronto, Nilsson Paulus vence contra 3 homens da abismo, nomeadamente um deles é Wout van Aert. E pronto. A imagem é mesmo o Tiesbenut a pôr a mão no capacete e diz, os homens era Tiesbenut, Wout e o outro era o Janssen. Sim. O Mateu foi quem perguntou ao carro, faltava 10 km a ver se podia começar a arrancar para ganhar a corrida, só que quiseram levar para o risco, não é? Não, acho que foi o mesmo Van Aert que disse que se sentia capaz de ganhar. Claro. Em 10 sprints o Van Aert ganha 9, só que ele veio ao contrário. Ele e a maioria dos adeptos esquece que ele teve uma queda grave na Vuelta, que tem aquele joelho em obras ainda e não está a 100%. Não está a 100% e tudo o que ele tem feito tem que ser de uma pessoa que estávamos a falar, outra vez quarto mas ele vem de uma lesão grave. Sim, sem dúvida, e claramente não está a andar, e ainda assim acho que muito faz... Não está a andar ao nível que nos habituou, outros, porque... Sim, não está a andar ao nível dos outros, do que nos tinha habituado, porque... É mais isso. 90% do pelotão, tu disseste que ele tinha fazia quarto na Flandres, quarto no Robé e fazia segundo na Dors de Van Vlaanderen, ele assinava logo por baixo. Assinava por baixo e assinava um contrato maior. Mas sim... Pronto, é mais a questão que nos habitua mal, eu acho que é um bocado por aí. Ele estava sempre a apertar os calos ao MDP. É o Mati Van, sim. Mas bom, dando só um pequeno salto aqui ao nosso Portugal, Portugalândia, também houve uma clássica das Eiras do Xisto. Este ano era um bocadinho diferente daquele ano que eu lembro. Sim, era do Mar para a Serra. Começou na Figueira até... Sim, do Mar para a Serra. Sim, do Mar para... Não lembro o nome da... Aldeia das 10. É isso, Aldeia das 10. Que uma vez tive a triste ideia de ir por aí até ao Culcurinho, com rampas de 9% no alto do Culcurinho.
E depois, para não falar que eu nunca treinava mais que 5 horas, deu-me 6 horas de treino. Parecias um homem de clássicas, claramente. Qual é que eu saía cedo? Não estava fodido. Ia chegar da noite. Mas pronto, a clássica do Aldeia do Xisco, o Alexis Guerin, francês, venceu o homem da Nicolau TN21, venceu a corrida, com o Emanuel Duarte a fazer terceiro, salvo erro, e segundo faz o Tivani, acho que o Tivani faz segundo, exatamente, do Lolé, e com isto venceu a Taça de Portugal de estrada. Pronto, aqui também pelo nosso Portugal, também temos as nossas clássicas, também temos uma clássica que geralmente também tem um bocadinho a chegada até em paralelo. Sim, a subida toda é pelo menos quando eu lá treinava, nos anos que eu treinava, a subida é toda... Empedrada. Não, paralelo. Alcatrão, só que na Aldeia das 10 aquela parte é em empedrado. Acho muito bem, acho que também temos direito à nossa calçada. A nossa calçada portuguesa a ter o seu devido destaque. Temos direito, os profissionais que detesto andar no paralelo. Pronto, resumidamente, fecha-se aqui o ciclo das clássicas do Pavia, de Pavia e a Norte, que já falámos no início. Pronto, vem aí as clássicas das Ardennes com a Flash Ballons, Liège Bastogne Liège e a Amstel Roll Race, a da cerveja. Agora estava a olhar ali para a E3 e repetiu-se, também tem entregue normalmente uma cervejola. Sim, e o Matthew Van Der Poel uma vez mais entregou aos mesmos gajos que já tinha entregue no ano anterior, ou da última vez que ganhou, e... não, que cedo que ele estava, rapaz. Não sei se são conhecidos dele, podem ser. Eu estava a ver que ele não ia ganhar este ano. Pronto, passando aqui para o segmento clássico do ciclista da semana. Tiago, és tu o primeiro. Vai ter que ser o JTA. João. JTA. Então o português é bom. E fez história outra vez. Eu acho que já não ganhávamos lá, já não me recordo qual foi. Sim, mas não me estou-me a lembrar do nome de quem tinha ganho. Mas isso foi falado quase todos os dias no Eurosport. Que já não ganhámos lá, assim, um português não ganhava, só ganhámos uma vez também, ganhava uma etapa lá há 50 anos. Nem o Rui Costa, nem nada. Nada, e poucos top 10 havíamos, o José Azevedo acho que fez uma vez 10º, havia outro português também daqueles anos assim, anteriores ao José Azevedo, tinha feito tipo 8º, 6º, por aí fora, e pronto, assim fizemos história e quando assim ganhámos 2 etapas, podiam ter sido 4, mas pronto, também não queremos tudo. Deixámos algumas para os espanhóis também. Não queremos. Pronto, a minha, eu pus ali 2 opções, mas vou escolher aquela que é a menos óbvia, porque realmente gosto de o ver correr, acho que já merecia ganhar um monumento, por tudo o que fez. Quando tiver muita chuva como o New York Shire. Eu acho que sim. Foi o New York Shire que ele foi campeão do mundo. Foi. Sim. É quando tiver assim um dia mesmo desse de cão, ele ganha. Mats Pedersen, não é? Como já perceberam, que acabou por... fazer 2 pódios, tem uma vitória não no monumento, mas tem uma vitória nos pavês, e tem 2 pódios, um segundo, um terceiro, e quando não ganha, perde ou para o Gatchar ou para o Matthew Van Der Poel, né? Não acho que não é preciso grande... São 2 moncos. Não, acho que não é preciso grande explicação, porque realmente, pronto, não é? São os melhores, são os galácticos, novamente. É só dos galácticos que vai pegar mesmo. Olha que isto vai pegar, pá. Ele começou com essa brincadeira e isso vai pegar. Nos ditos outros assuntos, esta semana, e para fecharmos aqui o episódio, Tiago, temos o troféu, que também lá esteve. O nosso Rui teve. Nosso galáctico também, nosso teve lá, sim, português, Rui Costa. 2 dias, 3 etapas, pronto, o troféu... é assim mesmo chamado, troféu Rui Costa, né? 2 dias, 3 etapas, similares ao ano passado, exatamente iguais. Não, exatamente iguais não, desculpa, porque na primeira etapa teve uma ligeira alteração dos anos anteriores, porque a ponte de Fonte esteve fechada durante a semana toda, acho que agora já retomou normalmente a circulação, e esteve fechada e não se pode fazer exatamente igual, mas pequenas variações, não é? No fundo...
A ideia O figurino foi o mesmo, Sim. a primeira etapa 80 km e depois duplo setor com contra-relógio de manhã e o tradicional circuito No da domingo. roçadora da parte da tarde. Pronto, esta é uma corrida de cadetes, não é? Sim. É bom mencionar isto, portanto é só cadetes, quem Fapel esteve lá e acabou por vencer com o Francisco. Não sei se queres fazer aí um balanço geral dos teus garotos. Correu, não só do meu, mas toda a prova. Sim, toda a prova. A prova correu, como é que eu dizer, a organização e quem põe isto na estrada não merecia ter o azar que teve este ano com as quedas que foram. algumas Mas quedas no primeiro é típico da idade sub-17, há muitas quedas, porque muitos deles vêm de juvenis e não estão habituados a andar em estrada aberta, porque correm maioritariamente em circuitos fechados. E pronto, é normal haver muitas quedas. Tivemos 2 neutralizações durante a primeira etapa, em que eu estava no carro e fui ouvindo outras estruturas que estavam mais preocupados que a corrida não seguisse do que ver a integridade física dos atletas. A mim isso fez muita confusão, porque ou eles não são pais, ou não sei, porque havia lá um ou outro atleta que até teve de ser transportado para o hospital, sinal que não estavam bem, não é? E estavam mais preocupados com a competição do que com outra coisa. E pronto, e depois a etapa continuou o seu rumo, não é? Quando houveram as condições de segurança reunidas, que tem que chegar às ambulâncias novamente. Safety E pronto, first, ganhámos a primeira etapa e chegámos com 3 homens no principal Sprint. grupo, que era o chamado pelotão de 30 ciclistas. Na Póvoa, não é? Exatamente. Chegada à Póvoa, voltámos que é a mesma chegada clássica da primavera. 2 edições, 2 vezes que ganhámos lá. Ali. E depois, no domingo da parte da manhã, Monte São Félix. o tradicional contrarrelógio, também voltámos a defender a nossa vitória do ano anterior através do Francisco, que ele acho que surpreendeu a grande Surpreendeu maioria, toda a gente, surpreendeu sim, toda a sim, gente, sim, mas sim. pronto, acho que nós aqui trabalhamos bem os contrarrelógios e é uma coisa que tanto a mim como a quem manda na equipa é uma coisa que nos motiva, é trabalhar, além de trabalhar com a formação, é ensiná-los a fazer o contrarrelógio, porque sabemos que é uma peça-chave fundamental no ciclismo. E depois à tarde, pronto, vamos para a tarde, tínhamos que defender e sabíamos que íamos ser muito atacados e só não sabíamos que íamos ser tão provocados como fomos ao longo de 8 voltas, mas pronto, isso é um pequeno à parte. São outros 500, não é? Outros 500 é um pequeno à parte, não sabíamos que íamos ser tão atacados e enxovalhados como fomos. E pronto, tivemos de sacrificar a nossa liderança por equipas, mas nós corremos para ganhar a geral final. Não corremos para ganhar, corremos para ensinar os ciclistas como é que funciona o ciclismo, os jovens ciclistas, porque podíamos perder na mesma, mas tínhamos que ver que houve trabalho de equipa, e isso houve trabalho de equipa, porque vimos que houve colegas que se sacrificaram para ajudar o Francisco a defender. Tivemos um atleta que alinhou da parte de tarde que estava todo pisado da queda que sofreu no dia anterior. Mas foi, ajudou. Esse é que são os bravos, né? E pronto, acabámos por sorrir no final, e podia dar enxor porque relegaram o Francisco para o último do primeiro grupo, porque levantou os braços. O regulamento mudou, o regulamento tem que ser cumprido, mas o regulamento não tem que ser só cumprido no último dia, na última etapa, nos últimos 200 metros. Eles esquecem-se que até lá houve 2 etapas e uma delas, eu vi, como muita boa gente viu, que se calhar o regulamento passou um bocadinho ao lado. Claro. E no último dia puseram o vencedor da prova a chorar, porque queriam por tê-lo relegado para o último do grupo. Mas pronto, isto não fez a diferença e depois acabou por ganhar a geral. Ele geral ganhou, mas pronto, sim, é sempre aquela... não havia necessidade. Acho que temos de ser mais didáticos e um pequeno à parte. Se uma pessoa vai com o carro atrás, se calhar o diretor se calhar até era capaz de dizer ao Francisco não festeje antes de passar a meta, porque não podes. Se calhar eu até me ia lembrar. Agora eu estava a 3 km dele, o rádio certamente já não ia ter alcance, como é que eu ia avisar? Como é que uma pessoa consegue controlar um jovem... Claro, é isso que eu ia dizer, são miúdos, não é? Que vem com a emoção de ganhar a sua primeira corrida por não é a sua primeira corrida por Itália, mas por ganhar uma coisa que ele tanto ambicionava, como é que o vamos conter? E mesmo se calhar, se eu o tivesse avisado no rádio, ele ia se calhar fazer a asneira da mesma. Mas pronto, serve de aprendizagem também, da próxima vez que nos mas já não acontece. Pode fazer, já sabe qual é o castigo. Um abraço já aí, sabe que vai puxar comigo. Um abraço aí para o Francisco também. Foi mais que merecido. E também um abraço uma vez mais para
Para o nosso Para o nosso Rui, é o nosso Rui. O nosso Rui parecia um homenzinho, estava lá de play. Parecia um homenzinho. Um abraço para o nosso Rui, porque também teremos aí novidades em breve com a presença dele na volta à Itália, não é? Sim. Que lá estará. Esperemos que, sem pressão, Rui, acho que pressão, Só falta esta para carimbar. é isso, pressão não tem nenhuma, porque Fogo, não tem se o que Rui falar a Costa ninguém, tem pressão, foda-se. mas era giro falta esta carimbar a que falta para fazer o triplete. De ganhar uma etapa nas 3 grandes. Esperemos que assim seja. Pronto, Tiago, são as despedidas aqui com um pequeno corte. Não estranho. Falhou a luz. Falhou a luz e quando falha a luz tem-se que voltar um bocado Tem que atrás. ligar o gerador. Ligar o gerador. O caldeira petróleo. Portanto, não estranhem um corte aí entre o País Basco e o Robé. Foi uma pausa técnica. Foi uma pausa técnica-tática, mas resolvida. Pronto, muitos bates, já. Movendo bates, andam aí a mover bates. Já andam aí alguns a mover bates. Bem enfardados, a fazer voltas de mais de 100 km. Sim senhor, eles andam aí. Portanto, uma vez mais, sigam-nos nas redes e quem estiver interessado, passa lá no Instagram e entre então em contacto connosco, que damos aí todos os pormenores. São as pedidas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.